Olá, queridos, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos vocês. Eu quero declarar a bênção de Deus para a sua vida, a bênção de Deus para toda a sua família. Eu tenho a mensagem de Deus para o seu coração neste dia chamado hoje. Eu quero falar sobre o tema armas do diabo para paralisar você. Armas do diabo para paralisar você. Em um tempo desse de crise, tudo que o inimigo quer é paralisar sua vida. E ele traz algumas armas para poder tentar parar você, parar a sua fé, parar o seu temor a Deus, parar o seu serviço a Deus. Então eu quero deixar um texto bíblico que está em Neemias, capítulo de número 1. Neemias, capítulo de número 1, versículo 2 em diante, diz assim: E veio Anani, um de seus irmãos, e veio alguns de Judá, e perguntou pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram: os restantes não foram levados para o cativeiro. Lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém quebrados e as suas portas queimadas ao fogo. E sucedeu que, quando eu ouvir essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Todos vocês conhecem a história de Neemias, quando ele estava trabalhando no palácio do rei Artaxerxes. Ele ouviu a notícia de que a sua cidade ainda estava em catástrofe. Estando ele ali no palácio, servindo vinho à mesa do rei, porque ele era um copeiro, uma espécie de primeiro-ministro, o seu irmão Anani veio e trouxe assim as notícias de Jerusalém. A tristeza no coração de Neemias foi muito grande, ao ponto do rei autorizar Neemias montar uma equipe e partir para Jerusalém, e assim trabalhar e erguer os muros de Jerusalém, reconstruir aquela cidade. Os dias de trabalho foram grandes lutas, grandes momentos de oração, dias de jejum, madrugadas de oração. E assim foi Neemias com toda a sua equipe para trabalhar no propósito de reerguer a cidade de Jerusalém. E a Bíblia diz que quando Neemias está lá trabalhando, grandes foram os levantes contra a vida dele e contra a reconstrução. E aí eu trago para você nesta hora armas que o diabo usa para paralisar você. Tudo que o diabo queria era paralisar a vida de Neemias, paralisar as obras que estavam sendo feitas. Em um momento desse de crise que Jerusalém estava, as portas da cidade haviam sido queimadas ao fogo, as lâmpadas não se acendiam, os muros lançados ao chão. E agora o inimigo das nossas almas, em um tempo desse de crise que nós estamos atravessando, ele também está lutando para parar você. Ele está lutando para paralisar a sua fé.
E a primeira arma que ele usa contra a obra de Deus na vida de Neemias é o desânimo. Ele usa o desânimo para parar você. Nesse tempo, você não pode desanimar. Nesse tempo, você precisa perseverar. Não desanime, porque se você desanimar, certamente será tomado como um fracassado e como um perdedor, um derrotado. A Bíblia diz que se uniu Sambalate, Tobias, Gesem e vários outros homens, líderes de Jerusalém, para tentar embargar a obra do Senhor na vida de Neemias, a obra da reconstrução. E ali tentaram desanimar Neemias com palavras. Isso não vai dar certo, essa obra não vai para frente, você está tentando se promover. É assim que o diabo faz. Em um tempo como este, tudo que ele quer é lançar palavras para desanimar você, para tentar paralisar a sua fé. Mas a Bíblia diz que quanto mais eles tentavam desanimar a Neemias, mais Neemias trabalhava com intensidade. Sabe qual é a palavra de Deus para a sua vida nesta hora? É que você trabalhe para Deus com intensidade. Não é hora de desanimar, não é hora de parar, não é hora de dar ouvido ao que os desanimadores estão falando. É tempo de trabalhar. Deixa quem quiser te desanimar. Deixa quem quiser te dizer palavras para te jogar para baixo. Levante a sua cabeça e trabalhe no propósito que Deus colocou no seu coração. A segunda grande arma que o diabo usa para tentar parar você, sabe qual é? São as palavras contrárias. As palavras contrárias. Em um momento desse de crise que nós estamos enfrentando, o que mais nós ouvimos são palavras contrárias, mensagens e notícias do inferno para tentar parar você. Tudo o que eles queriam era trazer palavras contraditórias, palavras desanimadoras, palavras para tirar Neemias do propósito. Em um tempo de crise que Jerusalém estava, tudo que eles queriam era que Neemias parasse. E neste dia chamado hoje, também é com você. A mensagem de Deus é para a sua vida. Essas armas que o diabo tem usado para parar você, elas terão que ser anuladas hoje, na autoridade do nome de Jesus. A Bíblia diz que toda ferramenta preparada contra ti não há de prevalecer. Aleluia! Este é o Deus que você serve. Esse é o Deus que nós servimos. E uma outra arma que o diabo usa para tentar paralisar você é o medo. O medo é terrível. O medo já fez muitas pessoas pararem. O medo já fez muitas pessoas se desesperarem. O medo já fez muita gente se isolar. O medo já fez muita gente até enlouquecer por causa do medo. Quem tem Deus na vida
não pode sentir medo. Chegou um tempo em que Neemias estava trabalhando com tanta intensidade. E quando ele olha os trabalhadores que estavam ao seu redor, a maioria dos trabalhadores estavam com medo do que os seus inimigos poderiam fazer. Isso você vai ver lá no capítulo 6, no capítulo 7, capítulo 8, não posso falar tudo aqui, mas eles estavam com tanto medo de trabalhar que a obra perdeu até um pouco a sua veracidade, a sua intensidade, por causa do medo dos trabalhadores de Neemias. A Bíblia diz que chegou um determinado momento em que eles pararam a obra e disseram: Neemias, olha só, tem muitos entulhos, vamos tirar os entulhos que estão atrapalhando, vamos tirar os entulhos que estão ao redor dos nossos muros. Aí Neemias disse: se preocupe com a construção e deixe que os entulhos para depois. Deixe os entulhos para depois. Enquanto você se preocupa com os entulhos, a grande obra de reconstrução da sua vida em uma crise como esta, ela poderá ser paralisada. Satanás tem usado de muitos entulhos para pôr medo em você, para pôr medo na sua vida, para que a obra da reconstrução possa não ser concluída na sua vida, sobre a sua casa e sobre o seu lar. Cuidado com os entulhos. Não se preocupe com os entulhos da vida. Deixa os entulhos para lá e preocupe-se em erguer os muros que estavam sendo derrubados da sua vida, seja lá espiritual, sentimental, financeira. Estas são as principais armas que o diabo tem usado para tentar paralisar você. Essas são as 3 principais armas que o diabo tem usado para tentar parar a obra do Senhor na sua vida. Em tempos de crise, não desanime. Em tempos de crise, não dê ouvidos a palavras contrárias. Em tempo de crise, não tenha medo. Esta é a mensagem de Deus para a sua vida. Nada tirou Neemias do propósito, e os muros foram erguidos para a glória do nome de Jesus. A ferramenta que o diabo tem usado para paralisar você está sendo anulada agora, quebrada agora, e a obra do Senhor será concretizada na sua vida. Curve a sua cabeça e levante a sua mão direita, que eu vou orar por você. Ó querido Deus e eterno Pai, eu oro e anulo toda arma contrária à vida do teu servo e da tua filha, bem como sobre toda a família, sobre toda a casa, seja quebrada agora, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Receba aí um abraço caloroso de todos nós. Receba um abraço caloroso de toda a minha família. Amém? Que Deus continue te guardando, te protegendo, te livrando de todo mal. E nós vamos atravessar esta crise e lá na frente daremos glória ao nome santo de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Um abraço, tchau.